entendem como é que não importa o que você fale, etc. Se você for identificado no radar do Moraes como alguém perigoso ao poder dele, que tem um discurso anti-establishment, isso vai virar crime. Ademais, considerando as técnicas empregadas por integrantes da organização criminosa, o tumulto nos arredores da residência do condenado poderá criar um ambiente propício para a sua fuga. Como é que o Bolsonaro vai fugir com 71 anos de idade? Acabou de sair de um câncer. O cara não para de soluçar. Vira e mexe está parando no hospital. Passou por 7 grandes cirurgias. Tem câmera apontada com sensor de movimento para a porta da casa dele. Policiais ao redor. Agora a gente está vendo até drone. Como é que vai conseguir fazer uma fuga? Me explica isso. Eu estou tentando imaginar aqui, sei lá, um helicóptero pousando, descendo um pessoal de rapel aí altamente especializado. Aí o Bolsonaro de 71 anos vai lá e faz um exercício militar com a corda, sobe de rapel lá no... Sobe de rapel não, né? Escala para o helicóptero. É difícil conseguir imaginar essas coisas, porque é ridícula essa acusação. Então o que o Moraes está fazendo aqui? Ele está tentando dragar o Flávio Bolsonaro para dentro do problema, porque foi isso que ele fez comigo. Quando meu pai foi colocado a tornozeleira nele, né, a prisão domiciliar e a queda das redes sociais, a censura, isso foi no meu inquérito. Lembra que o Lindbergh abriu, pediu para abrir, foi abrir. Olha só que bizarro. O líder do PT pede e o Moraes e o PGR atendem. Ele abre o inquérito contra mim, pede meu passaporte. Dá 5 dias para o PGR responder. O PGR demora 18 dias, não responde. No 18º dia eu falo, vou me exilar aqui porque esses caras vão pegar meu passaporte e depois vão me prender. Aí o Moraes, para não me dar o rótulo de perseguido, o que ele faz? Arquiva o processo. Depois, mais para frente, em maio, o Marco Rubio, numa oitiva no Congresso americano, responde ao deputado Corey Mills que sim, está estudando aplicar a Magnitsky no Moraes. Aí o que o Moraes faz? Reabre o inquérito, que ele havia arquivado, ele reabre para dizer, não acho que o meu arquivamento de inquérito, que ele é definitivo não, posso reabrir. Aí ele reabre o inquérito do Lindinho e aí ele começa a me acusar de crimes que ultrapassam 20 anos de prisão. Ao final, ele denuncia eu e o Paulo Figueiredo, né? Coloca lá o crime de coação. Ele retira a tentativa de golpe de Estado, ele retira ali a incitação de guerra. Olha pelo que eu fui acusado, de incitar a guerra, como se tivesse poderes sobre o presidente norte-americano, Trump, invade o Brasil. Mas o que eles estão vendo? Eles estão antevendo o que está acontecendo com a Venezuela e já estão acusando o golpe. Por quê? Porque todos eles são do Foro de São Paulo, todos eles lidam com cocaína, todos eles têm cashback do tráfico de drogas. Olha a delação do Hugo Carvajal. Sabe quem é que aconselhou as Farc a virar partido político? O Lula. 2008, se não me engano. Sabe quem é que virou partido político também? O Hezbollah lá no Líbano. Olha o modus operandi, como é que é o mesmo dessas organizações. Então eles sempre pensam que pode ocorrer de pior, tentam antever. E aí eles me acusaram desse negócio aí de incitação a uma invasão do território brasileiro. Até também para servir, né, para a narrativa do Lula de soberania. Tem idiota que cai nisso. Né? Soberania para quem? Para quê? Para exercer autoridade sobre velhinhas para mandá-las para cadeia? Porque o Lula não respeita essa soberania. Quando ele vai na Argentina, ele grita da Kirchner livre. Critica a decisão do judiciário do mundo inteiro. Ele próprio, né, desrespeitou a STF várias vezes, junto com seu advogado Zanin, falando que foi golpe, etc. Então, só para dar essa pitada, né, esse rescaldo aqui na memória do pessoal, até perdi o fio da meada, mas vamos voltar a ler aqui que vai voltar. Ademais, considerando as técnicas empregadas por integrantes da organização criminosa, o tumulto nos arredores da residência do condenado poderá criar um ambiente propício para a sua fuga, frustrando a aplicação da lei penal. Então ele acha que é seguir, poderá, quem sabe, etc. Aí ele utiliza o meu caso, retomando, ele utilizou o meu caso para me condenar por coação. Em que pese ser impossível eu praticar esse crime, porque eu não tenho um meio ilícito à minha disposição. A Magnitsky não é meio ilícito, é meio lícito dos Estados Unidos. E não invade a soberania brasileira. Os Estados Unidos só falam o seguinte, quer entrar aqui no mercado americano? Tem que respeitar essa lista de bloqueados. Se você, empresa, faz relação com esses bloqueados aqui, como o Moraes e a Vivi, você não pode acessar o mercado americano. Só isso. Não tem invasão nenhuma no território brasileiro, pode fazer o que quiser.
Eu só lembro que aqueles que apoiam o sancionado estão correndo o risco de irem sob a mesma pena. Então eu não tenho a Magnitsky à minha mão, e a Magnitsky ela não é um meio ilícito. Se for para processar alguém por coação, que tivesse sido o Donald Trump. Como o Moraes é covarde e não tem culhão para fazer isso, ele faz contra mim. Vai me condenar num crime baixinho, né, que não dá pena de prisão, vai tentar passar mais batido, mais low profile, porque daria muita dor de cabeça me condenar por tentativa de golpe de Estado agora. Talvez se eu der mole e voltar ao Brasil, ele reabre o golpe de Estado contra mim. Aí a gente está falando de botar uns 20 anos de cadeia em Eduardo Bolsonaro. Mas ele faz isso para tentar o quê? Me deixar inelegível. E aqui com Flávio Bolsonaro, eu acho que ele já está ensaiando a mesma coisa. Então ele transforma uma oração com senhorinhas num ato criminoso, condena o Flávio Bolsonaro, e aí ficam só os candidatos que o Tarcísio quer na mesa, que o Moraes quer na mesa. Conforme já exposto ao longo da investigação que tramitou nos autos da PET 12.100, a organização criminosa elaborou um plano utilizando técnicas militares. Vocês viram as técnicas militares utilizadas pela organização criminosa? Velhinhas com faixa verde e amarela na cabeça? Bíblias com passagens militares embaixo do braço? Uou! Que organização criminosa, Moraes! Se você falar isso aqui para um russo, o cara vai dar risada na tua cara. Com o objetivo de garantir a fuga de Jair Bolsonaro. Aonde está esse objetivo? Aonde está, Moraes? O nexo causal da vigília com a fuga do Bolsonaro? Onde é que está a fuga do Bolsonaro? É, de novo, uma minuta de golpe que não existe. É a viagem do Felipe Martins para os Estados Unidos que não existiu, a reunião que ele participou, e os testemunhas falam que ele não participou. O general Freire Gomes falou, você nem quer Felipe Martins, não esteve na reunião. Ah, não, mas o Felipe Martins, não. Dane-se a realidade, vamos criar uma narrativa e vamos encarcerar todo mundo. Fuga de Jair Bolsonaro, quase a tentativa de golpe de Estado fosse frustrada. Meu Deus do céu, Alice. Tal plano, conforme a doutrina militar, possui a nomenclatura de Rafé-Lafé. Sei nem se falei certo. Então tem uma doutrina militar que possui a nomenclatura de Rafé-Lafé, ou Rafé-Lafé, não sei se é a palavra francesa. Olha, eu não sei o que o Moraes está utilizando não, gente. Mas está precisando de um tratamento. Aí, na sua empreitada para vincular o Flávio Bolsonaro a algum ato ilícito, na página 11, temos lá em amarelo. Quanto ao ponto, verifica-se que as manifestações do filho do réu no referido vídeo revelam o caráter beligerante. O Flávio Bolsonaro virou extrema-direita. Entendem como é que não importa o que você fale, etc. Se você for identificado no radar do Moraes como alguém perigoso ao poder dele, que tem um discurso anti-establishment, isso vai virar crime. Esse é um recado para você, bobinho, que acha que vai virar a página do Bolsonaro. Ah, não, Bolsonaro vai virar a página, já era, ficou no passado. Agora serei eu. Será você o quê? O máximo que você vai conseguir ser é uma prostituta desse regime, desse sistema. Se você se contentar com isso, né? Se você for uma pessoa de alma porca e achar que vale a pena trabalhar para ser uma putinha do Moraes, é com você mesmo. Porque isso é o máximo que vocês vão conseguir chegar. E nós sabemos que os problemas do Brasil passam por colocar o interesse do brasileiro em primeiro lugar. E para que isso aconteça, haverá ranger de dentes, haverá gritos. Se não houver gritos e ranger de dentes, é um sinal de que o Moraes está confortável e continua dando as cartas e está acontecendo tudo como ele quer. Referido vídeo revela um caráter beligerante em relação ao Poder Judiciário. Não pode criticar o Poder Judiciário, hein, gente? É o crime. Notadamente o Supremo Tribunal Federal. Ora! Como criticar o Supremo Tribunal Federal? Uma corte sensacional como essa? Me lembrou até o Roda Viva, né? O Marco Aurélio Mello. Vejam só. Né? Perguntando a um jornalista, né? Você não acredita na sua Suprema Corte? E aí eu acho que era um Mitre. Falou, não acredito. E ninguém é obrigado a acreditar em servidor público, é o contrário, é o servidor público que presta uma satisfação ao povo. É aquilo que aqui nos Estados Unidos a gente fala, we the people, nós o povo é que mandamos nessa porcaria de máquina estatal. Não é o contrário, os deuses do Olimpo. Não é o Alexandre de Moraes ou a Constituição brasileira que me deu o direito de ir e vir, de falar.
Aqui nos Estados Unidos, são os God-given rights. Foi Deus que nos deu esses direitos. Não foi um burocrata do Estado. O Estado, ele veio depois de uma reunião de pessoas para morar no mesmo lugar e preservar uma certa cultura. Resolver pacificamente os conflitos, para não que ocorra mais a barbárie. Não são essas pessoas não eleitas que guiam a população. Notadamente, o Supremo Tribunal Federal, em reiteração da narrativa falsa. Qual narrativa falsa, Moraes? Se é falsa as narrativas que a gente está criando, abre o seu WhatsApp, Moraes. Você já imaginou se conseguissem pegar o WhatsApp do Moraes? Fazer igual ele fez lá com um grupo de empresários. Pega e depois joga na imprensa. Imaginem só. Ele tem muito medo disso. Por isso que ele ameaçou o Glenn Greenwald para que a Folha de São Paulo não desse sequência naqueles 6 gigabytes de memória que o Glenn Greenwald teve acesso nas conversas de WhatsApp dos assessores do Moraes. Deve ter coisa demais nesse WhatsApp, hein, Moraes? Se o Tagliaferro já conseguiu expor muita sujeira, imagino que você não fala com os outros. É impressionante. O cara que falou que tem que pegar o Eduardo Bolsonaro está julgando o Eduardo Bolsonaro, está julgando a família Bolsonaro. O Tagliaferro está na Itália denunciando o Moraes manda uma ordem de extradição de Tagliaferro. E o PGJ de São Paulo reabre casos do passado do Tagliaferro para tentar dar suporte ao Alexandre de Moraes. Não pode criticar, é São Paulo, é o governador Tarcísio. Pois é. Mas antes da nomeação dele, todo mundo sabia que ele era o cara que o Moraes gostaria que fosse ser PGJ de São Paulo. PGJ de São Paulo, Procurador-Geral de Justiça, é o equivalente ao PGR para o Brasil. Então o PGR Gonê está para o Brasil, assim como o PGJ de São Paulo está para o estado de São Paulo. Aí eu pergunto para vocês, vamos eleger um presidente verdadeiramente de direita. Aí é eleito uma pessoa de direita. Esqueça o Tarcísio, tá? Tô falando aqui em hipóteses. Aí é eleito uma pessoa que coloca ali de PGR o indicado do Moraes. Olha que maravilha! Aí o que vai acontecer? Você vai perder 4 anos. Vai ter que depois lutar contra a elite financeira que vai estar amarrando os burros de ganhar dinheiro para tentar colocar alguém padrão Bolsonaro, que coloque o seu interesse em primeiro lugar. No que convergir com a elite financeira, beleza. E muita coisa vai convergir. Se eu pudesse, redução de burocracia, redução de tributos, melhoria, né, na atmosfera empresarial brasileira. Foi o que o Bolsonaro fez. Governo digital, marco das startups, privatizações. Mas ainda assim, tem gente, não são todos por óbvio, mas tem gente que prefere o Lula e dane-se o povo. Dane-se o cara que está preso. Muito obrigado por assistir até o fim. Se você acredita na liberdade, na verdade e no direito de questionar o poder, então deixe o seu like, compartilhe deste vídeo e inscreva-se agora no canal. O algoritmo só entrega nossa voz quando você interage, e é isso que a esquerda mais teme. Aqui juntos nós furamos a bolha, derrubamos narrativas e mostramos o que a velha mídia tenta esconder. Poder em voz alta, onde a verdade fala mais alto.